A nossa próxima pessoa a falar Dantas, eu chamo de Dantas, não sei porquê ainda bem. Eu vou aqui do lado, Regina, desculpe, pega aí. Ela tem a graduação também em História. Você não precisa me apresentar. Eu já estou aqui à vontade, todo mundo já me conhece. Me tira uma dúvida. O teu som está picotando. É só para mim que está picotando? Vai ser para todo mundo, Ana. Para todos, para todos. Mesmo. Então tá. Eu estava aqui desesperada. Eu estou adaptado. A conexão no bar não é tão boa assim. Não é bistrô. Eu estou sem energia. Depois vão falar que eu sou atualizado, alguma coisa assim. Não é isso. Mas então, tira a tua imagem para ver se você melhora a tua conexão. Isso. Verdade. E aí deixa que eu me apresento. Olha, eu sou uma pessoa militante na história das ciências no Brasil e insisto em dizer que nós temos que conhecer um pouco das várias áreas. Nós não podemos ficar restritos numa discussão que eu já participei da ciência moderna, ou então só das ciências sociais. Eu acredito na história das ciências, do plural, para a gente poder misturar os demais saberes. Então, eu vou tentar passar para vocês a minha experiência, que é pensar nas ciências, mas por meio dessa instituição. Agora, por que essa instituição Museu Nacional? Não é só porque ela foi criada em 1818, ela é antiga, não. É porque ela me ajuda a mostrar várias áreas do conhecimento, até as áreas do conhecimento que não estão sendo desenvolvidas no Museu Nacional. E é, no caso, a física, entendeu? E também saberes como, eu vou elencar aqui a própria matemática, enfim, outras áreas que, mesmo falando do museu, eu as cito, eu falo nelas. Então, eu queria trabalhar, eu faço leitura, análise de imagens. Então, porque a história me foi passada na minha época de uma maneira tão pesada, tão chata, tão densa, e eu fico assim pensando, será que eu vou ser densa assim também? Chata? Então, eu peguei uma apresentação que eu fiz para os alunos da engenharia, com os alunos de física, que a Maria até conhece bem. Coloquei um molho diferente, não fugindo do meu objeto de apresentar o Museu Nacional, né? E as áreas de conhecimento. Mas eu botei um molho de carnaval. Por quê? Porque o Museu Nacional, no seu bicentenário 2018, ele foi tema da grande escola de samba Imperatriz Leopoldinense. Então, as fantasias me ajudam a falar as diferentes áreas do conhecimento. Então, eu fiz um samba do crioulo doido bem legal para mostrar para vocês. Até para que não fique uma coisa muito densa, né, muito cansativa, porque as imagens, elas também falam por si, vocês também vão ter os olhares de vocês, e fica também algo que eu posso, vocês vão me dar licença também, de eu correr um pouco para nós termos um tempo para a gente poder conversar, para vocês tirarem dúvidas. E outra coisa, são várias oportunidades. Eu preciso falar com vocês. Eu tenho a necessidade de mostrar essas imagens de objetos que não existem mais, imagens de paredes que não existem mais. Então, é um privilégio que vocês vão ter enquanto estudantes que estão a essa hora, né, da noite, em plena, o quê? Estou perdida, quinta-feira, é isso que nós estamos? E olha só, é um privilégio muito grande, então eu preciso aproveitar essa oportunidade e passar para vocês de uma maneira gostosa de passar o ensino, de passar as pesquisas ali envolvidas e as atividades de extensão. Até que no final vocês podem, claro, por favor, é importante as dúvidas, né? Até para a gente poder aprender, porque a gente aprende junto com todos vocês. A gente que eu estou falando, eu me refiro Jean, Maria e o André, somente Maria, que já está cansada de me ouvir falar, né? E o que eu preciso é que, além... Vou tentar já colocar aqui a apresentação. Opa! Tentar colocar aqui a apresentação.
para ver se dá certo aqui. Nossa, tem tudo aqui, menos a minha apresentação. Tudo bem. Deixa eu ver se ela está aberta. Tá aberta aqui. Eu acho que ela está aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo botar. Não, mas não tem a minha apresentação. Deixa eu parar essa apresentação. Não consigo abrir o meu PTT. Ele está aqui aberto. Deixa eu tentar uma outra por janelas. Não é a mesma coisa. É melhor botar talvez a tela inteira, só que você não vai conseguir ver a gente. Aí você bota a tela inteira e abre a tela toda do PPT. Você só não vai conseguir nos ver. Mas quando eu abro a tela inteira, ela não aparece aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ela está aqui aberta para mim, né? Quando eu abro ou a tela inteira ou uma janela, ela não aparece para eu compartilhar, entendeu? Bom, isso já aconteceu comigo algumas vezes, viu, gente? Não é a primeira vez que eu consigo isso, não. Bom, aceito sugestões. Que aí eu vou falando e aí... Me manda por e-mail. Tá bom. Eu tento abrir. Tá, então deixa eu fechar aqui e eu vou te mandar por e-mail. Maria. Achei. Claro, como está cheio de imagens. Tá pesado, né? Mas eu estou compartilhando contigo. Vamos lá. Se você conseguir, enquanto isso eu vou falando. Ok. Então, eu vou falar com vocês, eu tenho mais ou menos algumas coisas na cabeça como ideia, que é exatamente isso, é mostrar o Museu Nacional como um cenário para o desenvolvimento da história das ciências no Brasil. Por que isso é importante, gente? Porque nós falamos muito de questões de fora do país, mas as questões internas, elas não são muito caras, elas estão completamente envolvidas, vocês vão ver depois, no nosso cotidiano. Quando eu falar com vocês, assim, quando eu mostrar as imagens, nossa, Maria, caramba, Maria, é demais. Pode ir passando, Maria, isso, obrigada. Ai, que ótimo. Esse é o Museu Nacional que vocês conhecem da Quinta da Boa Vista. Essa imagem é a imagem, óbvio, né, de antes do trágico incêndio. Mas é legal essa imagem, até porque se tiver alguém, por exemplo, Luísa, Giovana, Eduardo, nossa, temos mais meninas, hein? Que maravilha! Só para vocês verem que eu estou falando desse palácio. Eu vou falar dessa casa e, ao mesmo tempo, da instituição científica, porque são histórias muito coladas. Não tem mais como dividir. Eu até tento aqui, mas sempre é um vai e volta. Vamos lá, Maria. O passo, vocês conseguem ver meu mouse? Não, claro, né? Meu cursor não, porque a tela está lá com a Maria. Mas, enfim, é rapidamente o desenvolvimento de uma construção. É só para vocês terem uma ideia que para chegar nessa construção, óbvio, gente, porque isso é a história das ciências. Não podemos falar de uma invenção sem falar da pessoa, sem falar da contextualização política, sem falar do momento social, sem falar daquele ator social, do que falar direto da descoberta, e enfim, do exemplo aqui de vocês, da equação, e pronto. Não, tem que ter toda uma contextualização. E, na verdade, o que eu estou falando é que não é que a ciência tenha sido iniciada só
como eu estou mostrando aqui, com a vinda da família real para o Brasil em 1808, não é? Já existia técnicas do quê? Dos indígenas, já existiam técnicas até mesmo dos jesuítas, mas eu vou dar esse marco temporal da chegada da família real exatamente para vender o meu peixe, que é o Museu Nacional, que me facilita falar das diferentes áreas de conhecimento. Então, diferentes momentos históricos, brigas, disputas, quem é que vai fazer a proposta do Torreão Sul, do Torreão Norte, enfim, passando essa imagem, Maria, vocês estão tendo a ideia de que esse é o Paço de São Cristóvão, esse é o prédio do Museu Nacional. Então, independente de quem estava governando, era importante criar uma instituição que pudesse ter um perfil de palácio, né? Então, o azul era o período Dom João, né? Do nosso conhecido Dom João VI, e amarelo, a vinda do Dom Pedro I se casar com a Leopoldina. A Leopoldina, que a Maria já falou, e dá um destaque para, quando a Leopoldina vem, ela proporciona uma facilidade para a criação do Museu Real. Esse Museu Real que nós estamos falando, do Museu Nacional, ele é longe daí da Quinta da Boa Vista, ele é lá no Campo de Santana, no centro da cidade, para alguns aí que vocês conhecem bem a localização. Esse espaço ainda é a residência, ou seja, como é que depois o Museu Nacional vai passar para aí, né? E em amarelo, então, Dom Pedro I e a Leopoldina vai facilitar a criação do Museu Real. Em vermelho, e o restante de todo esse palácio, tem uma parte aí que é também do Pedro I, né? Que é a lateral esquerda, atrás aí do amarelo, tem um pedaço que é exatamente, assim que a Leopoldina chegou, ela ficou dormindo aí, mas todo o restante é o vermelho. E é interessante, viu, gente? Esse dado que eu falei para vocês, que foi do amarelo, a parte lateral, essa descoberta da arquitetura, ela foi possível e ser comprovada após o incêndio. Aí é para vocês pensarem, nossa, que interessante, hein? O que é que o incêndio está mostrando para os pesquisadores? Fica aí no ar. Vamos continuar, Maria? Bom, aí eu vou apresentar para vocês aquele palácio, que é o Paço São Cristóvão. Então, é interessante isso, porque alguns... A Maria vai se coçar aí, porque são algumas pessoas que não estão mais conosco, que a Covid levou, e são alguns objetos e espaços, como eu disse, que não estão mais à mostra porque o incêndio levou. Então, são umas perdas aqui que é imprescindível nós mostrar para vocês. Aqui tem uma pessoa que ele, no desfile da Imperatriz Leopoldinense, que vai falar sobre a história do Museu Nacional no seu bicentenário, o ponto forte vai ser o Dom Pedro II. Aí vocês vão entender por quê. Porque, claro, porque era a pessoa envolvida com as ciências, mas aqui ele também me ajuda a mostrar o Paço São Cristóvão. Vamos lá. Essa é a entrada do Museu Nacional. Claro que eu só estou preocupada aqui em mostrar o início da exposição. Uma exposição elaborada por diversas mãos, com diferentes áreas do conhecimento. Veja a importância da interdisciplinaridade para criar... Interdisciplinaridade, diferentes áreas, criando uma transdisciplinaridade. São novas ideias, novas metodologias. Daí o resultado. Foi criada uma primeira exposição, em que ao invés de ter uma sala só para exposição, ela tinha, assim, várias salas, tinham objetos novos, que é a intervenção, que são as exposições, são as fantasias que foram utilizadas nesse desfile. Então, aquela fantasia que estava lá na rua, o Dom Pedro II, ele emprestou para a gente, ele doou para o Museu Nacional. As fantasias que vocês vão ver agora, então depois, posteriormente, são fantasias que foram doadas pela própria escola. Mas depois, nessa atividade de extensão, para vocês verem a diferença do ensino, da pesquisa, da extensão, os participantes do Museu Nacional, servidores diversos e simpatizantes amigos, colegas, parentes do primo, do cunhado que desfilaram pela escola, eles doaram as suas fantasias e nós, então, no grande aniversário do Museu Nacional no Bicentenário, liberamos para todo mundo utilizar as fantasias. Então, imagina, que fantasias são essas, gente? São as áreas do conhecimento
que o Museu Nacional estava envolvido no século XIX e que, na verdade, são as mesmas áreas dos séculos XX e até atualmente. Vamos lá, Maria. É mais para vocês terem... Bom, então convido vocês a entrarem no palácio. É um palácio que tem... Aí lembrando que é mais fácil eu dizer que todos esses objetos eles não existem mais. Fica até mais fácil eu dizer para vocês os que ainda existem. Aí é legal para que vocês saibam que o palácio ele não tem tantos... muitos objetos foram perdidos. Esses, principalmente, que eu vou mostrar, não tem mais. Mas, ao mesmo tempo, falar com vocês que algumas edificações das diferentes áreas de conhecimento do museu eram fora do palácio, como a botânica, os vertebrados. Então, os objetos que eu vou mostrar para vocês da área da botânica, então, eles existem, tá? Vamos lá, Maria. Eu nem vou entrar em contato, vocês estão vendo a chave, nós estamos abrindo, nós estamos empurrando, metendo o pé na porta do palácio, mostrando o que existia, né? O que sobrou. É claro que alguns desses objetos, eu vou falar só do que representa, né? Um objeto ali que é um toucador com escova, com todo o material de marfim, mostra a virada do século XIX para o século XX. No século XX isso não existia mais, isso tem na casa das avós de vocês, que são mas acho que vocês conheceram, as penteadeiras, né? O toucador, ele era mais móvel, a penteadeira virou uma mobília imóvel, né? Uma mobília para você cuidar da sua saúde. Esses objetos, eles têm por trás deles vários estudos de diferentes, vou sempre falar nessa tecla, de diferentes áreas de conhecimento. Inclusive, esse vaso que tem a imagem do Pedro II, vaso azul claro, ele é toda uma discussão de marketing, para poder, era importante naquela época mostrar a figura do imperador, e esses eram feitos vasos, diversos vasos, para distribuir para as famílias, enfim. E tem também móveis, busto, o busto também é, no caso, para mostrar o perfil do imperador. Eu estou falando aqui do Pedro II, essa casa, nessa minha apresentação, ela é específica desse período, é um recorte temporal muito longo, que é todo o período desde a chegada da vinda, a chegada da corte, 1808, a criação do Museu Real, 1818, e não se preocupem com as datas, joguem elas assim para o alto, eu que vou jogando, vocês não peguem, né? E aí, então, o Dom Pedro II, que vai até 1889, que foi a proclamação da República, que foi lembrada, né, agora no 15 de novembro. Mas vamos lá, Maria. Esses objetos só nos ajudam a pensar nos espaços do palácio. Outra novidade, vocês, o século XIX não tem essa palavra de privado, não tem essa nomenclatura de privado. Mas aqui, nós vamos, com essa licença que vocês vão me dar, falar dos espaços públicos e dos espaços privados. Os públicos é aquele que todo mundo entra, as autoridades. Aí eu fiz aqui algumas marcas do palácio, só para vocês terem uma ideia de que algumas marcas, hoje, já para tirar a curiosidade de vocês, né, que aquela parede pintada de rosa, que tem lá os leões, alguns leões foram resgatados na atividade de resgate do palácio pós-incêndio, é isso. Então, algumas marcas foram identificadas, outras não, como essa daí, que é a imagem da direita, que eu dei um zoom, que é interessantíssimo, que fala do período da lei da terra, fala da grande monocultura do Brasil, que é o café. Então, uma espécie de um alisar com um material, era um metal, essa pintura de branco, é um metal, você poderia bater ali, e ele, enfim, é uma marca muito importante, conta toda uma história da contextualização política e econômica do país, mas que não existe, viu? Ali eu estou colocando que no segundo, nós vamos entrar no segundo pavimento, na sala do corpo diplomático, sala do trono, sala dos bailes, e vamos passando esses locais, vamos lá, Maria, passando esses espaços, para ter uma oportunidade de vocês verem os espaços, por exemplo, sala do corpo diplomático ou sala dos embaixadores, uma planta na lateral para que vocês possam entender em que local que vocês estão entrando nesse caminho, nessa visita ao Paço São Cristóvão.
E continuando, Maria, tem também a Sala do Trono, e aí tem pinturas belíssimas que hoje elas não estão assim, enfim, elas podem ser reconstruídas, enfim, mas elas marcam, na verdade, aqui para nós, a estrutura do poder, o espaço de poder dentro de uma instituição, dentro do país, né, no caso, isso no século XIX. Mas, continuando, Maria, sem entrar muito em detalhes, esse espaço, aí sim, esse mesmo espaço, ele foi utilizado para colocar fantasias que mostravam, nessa época, quer dizer, a sala não tem nada a ver com Dom Pedro I, a fantasia da esquerda do Dom Pedro I, a da direita da Leopoldina, mas a sala não tem nada a ver com esse período, que nesse período histórico não existia esse andar, esse andar não, essa sala, né? Tanto que essa sala era o quarto até da Leopoldina, no segundo momento, mas, enfim, sem querer misturar muito, eu quis mostrar a importância e a estrutura do poder, porque o Dom Pedro I é ele que vai herdar não só o país, mas como o próprio o envolvimento com o Museu Real, que passa de Museu Real para Nacional, Museu Imperial e Nacional, quando muda o Brasil dessa condição de metrópole de Portugal, de colônia, enfim, e passa a ser um país imperial, né? Oficialmente, com Dom Pedro I. Pronto, aí nós colocamos ele aí, na estrutura do poder, nessa sala, com uma bandeira da monarquia. Não sou monarquista, gente, pelo amor de Deus. É uma coisa que eu deveria ter falado no início e esqueci. E a Leopoldina do lado, com fantasias com a área do conhecimento dela, aí especificamente, que é a mineralogia, que a Maria falou, geologia. Como eu estou do século XIX, vou dizer mineralogia. Vamos lá, mas é a geologia, tá? Para facilitar. Vamos lá, Maria. Mais um detalhe dessa sala incrível que tem na figura mais lá em cima, uma pintura com P2, né, o Pedro II, e tem uma pintura, uma técnica de trompe-l'œil, quer dizer, que você engana a vista e você pensa que está em alto relevo, mas se você tivesse, se essa sala existisse, se tivesse ali embaixo, você iria ver que a pintura ela não tinha uma parte elevada, não tinha alto relevo, era uma pintura chapada. Então, uma técnica que era utilizada na Itália, lembrando que a Itália ainda não estava, sabe, assim, unificada territorialmente como Itália, né? Eu vou usar o termo Itália. Veio um pintor, o Mário Bragaldi, fez esses belíssimos espaços dessa sala, que hoje essas imagens são estudadas pelo pessoal da arquitetura, do pessoal das artes. Olha as áreas de conhecimento sendo misturadas aí. Vamos lá, Maria. Maria? Tá. E o salão de bailes. Eu adoro falar do salão de bailes. Eu sei que não tem como ignorar esse Machacalissaurus topai, esse bichão, esse dinossauro. Mas eu queria que vocês olhassem a sala como uma sala de bailes, a sala do tititi, das discussões, a sala das conversas, das músicas, das trocas de informações, da política. É muito interessante. Hoje nós falamos assim, uma conversa de botequim, vamos decidir muita coisa. Naquela época eram esses eventos, e o Palácio tinha muitos esses salões de bailes para poder... e aqui também, não só para discussão, mas também para lançamento da moda, para fortalecer a comunicação. Você abre o lenço, mexe o lenço, joga o lenço no chão, abre, enfim, o leque, lenço, tudo isso, chapéu, coisa... movimento do chapéu, qualquer aplique na cabeça, era uma linguagem. E essa linguagem ela é imprescindível para entender a sociedade da época. É por isso que eu gosto muito de falar do baile, mas vamos esquecer o dinossauro. Esse dinossauro é interessante que hoje saiu a notícia de um dinossauro, né, que foi identificado, acho que no Paraná, né, Maria? E aí teve, então, como homenagem o nome da Berta Lutz e da Leopoldina, e fortalecendo bem a ideia
da Imperatriz Leopoldinense, da escola de samba, essa que nós estamos falando, quer dizer, está tudo muito envolvido, e tem tudo a ver que esse dinossauro me fez lembrar do quanto esse assunto é muito atual, o quanto foi feita essa homenagem agora, essa semana. Vamos lá, continua aí, Maria. Então, vocês estão vendo a passagem das salas que são públicas, agora vamos passar para as salas privadas, significa, aí sim, são as salas de estudos. Esse espaço, o Paço São Cristóvão, já era um espaço de ciências, ciências no plural, né? Vocês vão ver por quê, né? Porque tem a antropologia também envolvida. Então, vamos lá. Vocês vão ver todas essas áreas e vocês vão olhando do lado esquerdo, que tem a edificação, o andar, o espaço, né? Então, essa atual sala da direção do museu, porque a primeira diretora do Museu Nacional, Heloísa Alberto Torres, que a Maria citou muito bem, uma antropóloga, ela que decidiu, ela na gestão dela, que a gente vai falar rapidinho, que a gente está no século XIX, a gente passa pelo XX batido, e lá fala da Heloísa, ela que determinou que essa sala, que era o quarto dos imperadores, foi o quarto dos imperadores, nós tínhamos todos esses apliques de época, e foram selecionados objetos que ligavam às ciências e o Museu Nacional foram colocados nessa sala. Nessa foto aí, não, né? Mas nós não temos foto da sala com os objetos. Eu tenho a foto dos objetos separados, mas não tenho a sala com esses objetos que ligam as ciências com o Museu Nacional. Mas eu coloquei, tá aí a atual sala, porque como eram uns slides antigos, eu aproveitei e tá como atual, mas essa sala, esses objetos, eles não existem mais, ok? Vamos lá. A biblioteca está faltando aí uma ex-libris, só tenho 2 ex-libris, duas imagens, né, de ex-libris, o da direita do Dom Pedro II e o da esquerda, são marcas da família, marcas, né, que vai mostrando a sua identidade. Então, você vai carimbando, faz essa marca e carimba nos seus livros. E essa biblioteca do Dom Pedro II, que eu esqueci aí, a ex-libris da Leopoldina, é uma biblioteca muito rica e ela existe. E a biblioteca não era um prédio separado do palácio, então não pegou fogo. Tem obras raras, enfim, como o nome já está falando de obras raras, elas são riquíssimas. Eu coloquei esse livro que tem as escritas, né, todo um acompanhamento na escrita do Pedro II, aí sim, esse livro estava em exposição no Museu Nacional, ele não existe, mas essa biblioteca ficava, então, no 3º pavimento, então, acima das salas do trono e do corpo diplomático. Vamos lá. Então, eu estou falando o quê? De livros, de guarda, né, de documentos, de obras. Então, eu passo para o gabinete de estudos do imperador. Aqui ele fazia trabalho de traduções, ele estudava diferentes obras literárias, enfim, na fotografia em preto e branco. E nós conseguimos identificar, por conta das prospecções, né, o espaço. E esse espaço, então, você vê num palácio tão grande, um espaço tão estreito, era o quarto, o gabinete de estudos dele. E no espaço antes do incêndio era para a coleção greco-romana. Vamos lá, Maria. Bom, e é claro que as fantasias, como eu disse a vocês, ajudam a lembrar quais são os objetos que estavam aí. Então, diferentes culturas, desculpa, eu falei greco-romana, mas é a cultura pré-colombiana, viu como as fantasias me ajudam a lembrar. A cultura pré-colombiana, você vai tendo um universo da própria arqueologia. Por isso que eu falo que as ciências são no plural. Arqueologia, antropologia. No século XIX era tudo muito misturado. No século XX eles foram separando. E o século XXI, eu costumo dizer que hoje nós estamos querendo misturar tudo. É isso que eu estou fazendo aqui, misturar a cabeça de vocês. Então, essas fantasias são lembrando a cultura pré-colombiana. Antessala e oratório da Imperatriz,
num espacinho também pequenininho que é colocado lá na planta, é o espaço de contemplação da imperatriz. Essa imperatriz é a esposa do Dom Pedro II, que quase não entra para a história, ninguém fala Teresa Cristina, a Maria falou hoje, mas a Teresa Cristina é uma pessoa de uma cultura, nessa sala, ela tinha, assim, também os seus estudos, não só um espaço lá no fundo, que era lá embaixo da sala, o seu oratório, que é à direita, tem ali o teto, que é uma abóbada celeste, não só o espaço de oração, mas no espaço anterior, até mesmo das suas leituras. Como era uma sala, como é que se fala, colada ao gabinete de estudos, né, do Pedro II, era uma sala muito envolvida com a cultura, eu vou usar o termo italiana, para a Teresa Cristina, enfim, que era uma mulher da região da Itália, até para ilustrar, né? Então, ela trouxe algumas culturas italianas para o Brasil, isso é muito importante, além de objetos que nós vamos ver. Vamos lá. Bom, aí essa fantasia que a Maria conhece muito bem, é uma fantasia que foi colocada nesse espaço para homenagear a Teresa Cristina. E na vestimenta, na roupa da Teresa Cristina, aí sim, vem a coleção greco-romana. Você vê como é que, nessa época, ela já estava envolvida com as escavações e fez, então, negociações com os seus parentes para que os objetos viessem para o Brasil. Então, se hoje ainda temos, mesmo no período pós-incêndio, alguns objetos da coleção de Grécia e de Roma dessa época, até mesmo nós tínhamos objetos de Pompeia, objetos de pós o vulcão, né, o Vesúvio, enfim, objetos que contam a história de fora, mas que eram bem retratadas olha a preocupação que existia nessa residência, né? Bom, e tinha também o gabinete de química, que aí esse objeto também não existe mais, o gabinete de química lá bem sinalizado, que também era desenvolvido estudos de física e, óbvio, os estudos de matemática do Pedro II naquele espacinho. Só que ele só entrou para a história como gabinete de química, ok? Vamos lá. Observatório astronômico, aí entra física, eu trouxe uma foto com onde era, com a virada, né, com o banimento da família, em 1889, esse espaço que está em vermelho, ele foi derrubado, então não tem mais, e esses objetos que estavam nesse local, eles foram perdidos no incêndio, não sobrou nada. Então, ou seja, a astronomia também estava nesse palácio. A astronomia hoje, desde sempre, desde a criação do Museu Real, Museu Nacional, não fez parte dos estudos da instituição, ok? Mas o Dom Pedro II estava envolvido com a física, com a química, com a matemática, com a astronomia, ok? Vamos lá. E o jardim das princesas eu poderia ficar falando muito tempo, mas é toda uma lateral do palácio, é um jardim, por isso que eu coloquei como espaço privado, que era um espaço para os moradores da casa, porque o espaço, mesmo quintalzinho imperial, era imenso, era toda a Quinta da Boa Vista, como se tem hoje, mas era além também. Quem conhece a região, a Quinta ia além do Maracanã, okay? Todo o espaço da Quinta da Boa Vista. Então, por isso que eu falo que esse é um jardim privado, é um jardim da família, e que eram feitos alguns estudos. Na foto em preto e branco acima era o espaço que o Dom Pedro II, criança, estudava, e embaixo, na árvore central, o Einstein, quando fez a visita ao Brasil, ao século XX, ele plantou a árvore do pau-brasil, ou seja, um espaço nobre da instituição. E para registrar, foram colocadas essa fantasia como princesas, e as pessoas não podiam ter acesso ao Jardim das Princesas, então elas olhavam o jardim por essa janela, então nós colocamos a fantasia aqui nessa janela. Isso sim, esse acervo, que, rapidinho, Maria, que a Teresa Cristina, que trouxe o mosaico para o Brasil, vejam só que interessante, né? Esse toque de arte, esse espaço ele é rico com muitos desses apliques eu chamo de
sofá. Tem poltronas, mas são chamadas de tronos. Tem tronos específicos, tronos personalizados de aniversariantes, aniversário da Isabel Cristina, que é depois conhecida como Princesa Isabel. Enfim, esses espaços tinham a técnica do embrechamento, que é uma massa em que você colava conchinhas. Você vê como é que hoje os estudiosos, alunos da UERJ mesmo, eles estão querendo fazer outros, já tem alguns estudos sobre essas conchinhas da época, mas outros estudos para analisar de onde vinham esses materiais, no caso, as conchinhas. As louças eram louças do jogo imperial. Quebrava alguma coisa, eles colavam aí. Vamos lá, Maria. Vejam diferentes áreas aparecendo. Aí vem o Museu do Imperador, que é no primeiro pavimento, ali perto, né, tem ali o gabinete de química, tem a física, né? Lembra que eu falei para vocês, tem a matemática toda ali dentro, para analisar também esses objetos que eu vou mostrar rapidamente para vocês. Aqui é uma coletânea de objetos que podem representar os estudos que o Dom Pedro II desenvolvia, mas que, na verdade, também o museu, aí já nessa época, o Museu Imperial, Nacional, e já o Museu Nacional, desenvolvia. O Museu Nacional, no período do Dom Pedro I, que virou uma instituição que dava todo um apoio ao governo, né, toda uma assessoria, e aí com o Dom Pedro II mais ainda. Essa foto dele foi exatamente tirada no Jardim das Princesas, que eu já mostrei para vocês. As demais imagens falam de mineralogia, botânica, história, etnografia indígena, a Torá. Assim, eu queria destacar que a Torá, não sei se a Maria pode ir, mas enfim, é o que está embaixo, são esses rolos de couro, que em hebraico, que é escrito em hebraico, que pertencendo ao Dom Pedro II. Nós ainda não conseguimos estudar a procedência, como é que ela chegou, como chegou ao Brasil e como chegou até ao imperador. Mas, de qualquer maneira, esse é o único material. Daí, além da essicata, que é uma planta desidratada, que está também aí na imagem, tirando essas duas e algumas rochas que estão ali em cima, elas não estavam no palácio, então não participaram do trágico incêndio. Vamos lá. Bom, eu trouxe para vocês o estudo, duas páginas de estudo do Dom Pedro II, que entre várias escritas dele, que um amigo da área de física identificou sendo estudos de fenômenos físicos, outro amigo que também é do HCTL, um professor do HCTL, o Hundstein, astrônomo, era o meu astrônomo de bolso, onde eu levava o Hundstein, ele identificava as imagens que eram da astronomia. E aí o outro, que é da matemática, que é o Ricardo Kubrugli, ele identificou umas 10 páginas, sendo estudos de conteúdo integral, etc. Ele tentou, na época mesmo, numa apresentação que nós fizemos, foi até em Canela, pela AFIC, Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul, nós estávamos falando sobre o Dom Pedro II e a matemática. Aí eu me lembro que o Biratã D'Ambrosio, que aí o Jean deve conhecer bem, o André, Maria, com certeza, que é o homem da história da matemática, da etnomatemática, ele ficou louco com essas escritas e pediu para fazer projetos, nós íamos nos encontrar e tudo, isso já tem um tempo, e depois, por conta da saúde dele, ele ficou impossibilitado de participar das reuniões, mas é ótimo olhar essas imagens e lembrar do Biratã D'Ambrosio, né? Enfim, vamos para vocês verem, então, que tem os estudos, mas pode ir, Maria, pode continuar, Maria, os estudos de matemática dentro do Palácio. E aí eu vou fazer um recorte só sobre o Museu Real, rapidamente, que o Museu Real ficava lá no Campo de Santana. Então, Dom João VI criou, mas lembrando, pode passar, Maria, lembrando que foi um forte incentivo da Leopoldina,
Eu volto de novo com a imagem da Leopoldina no espaço de poder, porque a gente tem que dar um espaço de poder para ela, não só pela questão da criação do Museu Real, mas também pela independência e também pelo fortalecimento da botânica, da mineralogia. E aí vamos indo, Maria. Foi criado, então, esse museu lá no Campo de Santana. Eu trago imagens antigas, mas é ali no Campo de Santana, Praça da República, o prédio antigo, e agora ele está restaurado. E, contando para vocês rapidamente, o primeiro diretor era um mineralogista. Pode ir, Maria. E o importante são esses acervos, porque esse acervo narra a história lá, nossa, do medievo, né? Mas era um objeto que foi dado pelo Dom João VI e não existe mais. Foi doado pelo Dom João VI para a criação do Museu Real. Vamos lá, Maria. E uma coleção também, que é a coleção Verne, aí sim, daí a fantasia de minerais da Comissão Científica do Império, que a gente ainda vai passar rapidamente, e que representa os minerais no museu. Isso. E aí, claro, essa imagem fala das pessoas que... sim, gente, qual a importância da mineralogia nessa época? Hoje você trabalha com o quê? Com a engenharia de produção, você trabalha com petróleo, você pensa assim, nossa, é uma área muito nobre. Mas nessa época, no século XIX, a mineralogia era a mais nobre, porque de vários estudos, nem é o José Bonifácio, que foi o primeiro mineralogista das Américas, ele é falado no Museu Nacional para lembrar a mineralogia, mas não, é por conta... Passa aí, Maria, para ver se eu trouxe. Sim, porque o Werner, ele vai falar dessa mineralogia, e aí eu trago um autor, que é o Liberati, que vai falar da mineralogia do Werner, que ele trata disso. Olha só que interessante, o cientista, o político, o historiador, o médico, soldado, todos, botem todos, aprendiam que o conhecimento da mineralogia os ajudava a atingir os seus diversos objetivos. Então, imaginem vocês, naquela época, independente da área do conhecimento, quando chega o imperador num país, ele já vem com seu gabinete de mineralogia, óbvio. Por quê? Devido à relevância da mineralogia. Vamos lá, Maria. E o Museu Nacional? Aí, claro, a fantasia do Dom Pedro I, o segundo diretor, já vem, traz... Pode passando, Maria. Transformando o museu como um órgão de consulta, consultor do Império, os seus acervos, os naturalistas estrangeiros. Aí começa a contar toda essa troca de informações, e o Egito também, né? O Egito, que é o que as pessoas gostam muito de ver, mas, na verdade, quem esteve... Dá uma paradinha aí, Maria. Quem esteve... É uma coisa que é uma novidade, que eu tenho que passar em todos os locais. O Dom Pedro I... arrematou, o José Bonifácio, ele que incentivou. Na verdade, foi a Leopoldina incentivou, a Leopoldina mostrou interesse, ela esteve lá na alfândega e assinou o recebimento desse acervo, um acervo que fala da antiguidade e mostra o quanto o Museu Nacional, aliás, até hoje o Museu Nacional tem, mesmo pós o incêndio, muitos objetos do Egito. Nossa, enfim, vamos continuando aí para não... Eu tenho que passar, porque o Egito é minha predileção. O José Bonifácio, essa estátua que tem lá no hall, né, da reitoria, e as pessoas falam assim, nossa, quem é essa mulher aí, cabeluda? No caso, é o José Bonifácio. O terceiro diretor, ele vai trabalhar essa divisão do Museu Nacional. Essa divisão ela vai impactar na sociedade científica do nosso Brasil, do nosso país, né? Quais são as áreas selecionadas, quais as áreas que são relevantes, né? É o que? A zoologia, a botânica, a mineralogia, as ciências físicas estão aí. Olha só a numismática, as moedas. Porque o que fazer com tantas moedas? Vamos subdividir e colocá-las também na instituição. Artes liberais, que seriam as artes liberais nessa época, né? São todas os ofícios que estavam assim bombando na sociedade no Rio de Janeiro, né? Principalmente no Rio de Janeiro, que é a corte, né? Usos, costumes de nações antigas, modernas, aí entra o Egito. Vamos lá.
E lembrando do carnaval, por favor, eu trouxe aqui a Comissão Científica do Império, com as fantasias de geologia, no caso, a mineralogia, né? Que é a da extrema esquerda, lá em cima. Então, a pessoa tinha um martelinho, ela ficava ali representando na sua roupa a mineralogia. A do meio, em cima, é a zoologia, a fantasia que a Maria desfilou na Imperatriz Leopoldinense. Depois, a astronomia, com um binóculo, né? Embaixo, na mesma ordem, na extrema esquerda, a botânica, olha só que riqueza, eu desfilei com a botânica, no meio a etnografia, no caso a arqueologia, a antropologia, enfim, e depois os pintores. Essa comissão foi a primeira comissão que esteve avaliando o interior do país. Então, vejam a interdisciplinaridade na época, já com diferentes áreas de conhecimento, botando a mão na massa e tentando levantar informações. Eles trouxeram informações para objetos, materiais para o Museu Nacional. A historiografia foi muito cruel com essa comissão, falando, não deu em nada e tal. Agora não, sendo revisitada, está sendo colocada a relevância da Comissão Científica do Império. Por quê? Porque foi a primeira comissão brasileira com pesquisadores brasileiros. Foi uma iniciativa brasileira. Eu costumo brincar assim, Comissão Tupiniquim. Foi nossa. Então, já aconteciam algumas comissões, tinha os naturalistas, já passei para vocês, mandava. O que o naturalista fazia? Que chegava, pegava um percentual, dava para o governo imperial, aí ia para o Museu Nacional, tá aí a relevância do Museu Nacional, e depois eles mandavam um percentual alto para os seus países. Vamos lá, Maria. Então, essa é a importância da Comissão Científica do Império. E o Brasil participou de várias exposições e levava os seus objetos, a sua marca, a sua identidade para diferentes exposições universais. Essas aí são as principais. Vamos lá, Maria. E tem esse Bigodudo, que é uma pessoa muito importante, que foi o Ladislau Neto, o ex-diretor do Museu Nacional mais importante do século XIX, que ele vai trazer o quê? Os cursos públicos para o museu. É aí que abre o curso, olha a extensão, gente, abre os cursos, tudo que era conhecido para a população e para as mulheres. Tem registro que as mulheres estavam ali assistindo os cursos. E, claro, a publicação, a grande publicação, Arquivos do Museu Nacional, que mostrava os estudos, as pesquisas das pessoas, dos pesquisadores, enfim, do Museu Nacional. Trouxe também para vocês, para mexer um pouco, provocar um pouco com a antropologia, uma exposição que foi muito... Ou seja, já estamos em 1882. Falar da história, assim, correndo, é muito interessante. É um periódico que é muito importante. Vocês que são pesquisadores, vocês são alunos, vocês vão trabalhar com ensino, também com a pesquisa, inevitavelmente. E depois a extensão, passar o que vocês estão estudando. Então, vocês vão esbarrar com documentos, inevitavelmente, né? Bibliotecas, arquivos. Então, a relevância dessa exposição é que ela revolucionou não só o nosso país, mas também o continente americano. E aí nós estamos saindo do Brasil ao falar da exposição antropológica de 1882. Mas é mostrar que no continente, no caso do nosso país, tinham povos considerados, chamados, eu vou falar aqui primitivos, que eu me sinto tão mal falando dos primitivos, e o quanto o Ladislau, ex-diretor dessa época, aquele que eu falei que é um bigodudo, ele era um botânico. E como é que ele estava envolvido com a antropologia? Vejo aí, de novo, eu estou fortalecendo a relevância de nós sairmos da caixinha, rompermos as fronteiras e pensarmos nas outras áreas de conhecimento. Vamos lá. E é claro que eu poderia me debruçar na última exposição. Por quê? Na exposição que o Brasil foi, porque foi a última que o Império participou. Então, participou, acabou, e 4 meses depois acabou o Império e veio a República. Então, imagina, o Dom Pedro II investiu muito nessa exposição. Mas era uma exposição que ela enaltecia a Revolução Francesa, a Revolução que fala contra
o absolutismo, a monarquia. Então, seria uma contradição o imperador representar um país, o último país monárquico das Américas, nessa exposição. Então, o Brasil foi, mas foi extraoficialmente. É interessante passar essas questões. E esse palácio, então, quando eles foram expulsos do Brasil, né, chegou a República, então o que aconteceu? Esse palácio cheio de coisas, né, cheio de móveis e tudo, foram feitos 13 leilões para, enfim, liberar os espaços, já tinha pensado o que fazer com esses espaços, e, paradoxalmente, foi feita a primeira carta republicana do país, foi feito nesse espaço. Eu botei aqui uma seta, porque tem uma cobertura que foi feita especialmente só, né? Foi feita só para a Constituinte, e depois ela foi retirada porque não deu certo. E o Museu, então, Nacional, foi transferido do Campo de Santana para esse palácio. É nesse momento que isso aconteceu, ok? Aqui é a virada do século XIX para o século XX. Aqui vocês vão ver mais forte. Eu fiz o século XX só esse slide, porque aparecem as áreas do conhecimento de antropologia, com Lacerda, Roquete Pinto. Vocês já ouviram falar da Rádio Roquete Pinto, da censura no país, da comunicação, e a área da antropologia, Luiz Alberto Torres. Olha como era linda Luiz Alberto Torres, e o período dela, 35 a 55, período do Estado Novo, período de uma ditadura no país, né? Num outro tipo de fascismo, que foi o integralismo. Olha que questões que vocês estão vendo, que eu estou aqui abordando bem levemente, para ilustrar diferentes momentos da história do país. O José Cândido era um entomologista, Castro Faria antropólogo, Leda Dal, a segunda mulher, gente, segunda mulher diretora do Museu Nacional. Depois, bem depois, é que eu fui estudar que a Leda Dal era uma referência na área da botânica. Ela não era uma botânica, ela era uma referência na área da botânica ao longo do século XX. A Janira, aí eu já a conheci, e o Luiz Fernando, a Janira não, ela já faleceu, entomóloga, e o Luiz Fernando antropólogo. Aí a gente começa a ver assim, viu, Maria, um poderio aí da antropologia, né? É algo assim de se pensar. Mas, enfim, vamos continuar, por favor. E aí, é isso que eu quero fechar com vocês, são as áreas de conhecimento que são apresentadas com a sua respectiva fantasia. A geologia, ao invés de mostrar objetos da exposição, eu montei esse material exatamente para mostrar essa relação também das fantasias. Essa daí eu tive que botar o objeto da exposição, porque senão, para vocês entenderem que a fantasia era de uma aluna, das alunas... Eu estou sendo interrompida pela minha neta. Eu não posso deixar minha neta esperando, viu? As alunas, elas... Pode ficar, Retinha. As alunas, elas estão representando aqui todos os alunos. Eu falo alunos por causa da sainha, né? Todos os alunos da escola pública, o quanto nós precisamos, em todas as discussões, envolver o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino básico. Precisamos. Então, aí também isso foi feito. Vamos lá. A antropologia também não tinha como... a fantasia eram trapos, ao invés do carnavalesco colocar o homem das cavernas, ele colocou para representar o crânio de Luzia, a mulher das cavernas. Achei bárbaro isso, bárbaro. Vamos lá, que é a antropologia, né? E na antropologia tem a etnologia indígena. Essa daí é uma máscara, viu, gente? É que os indígenas é diferente da questão da visão de máscara europeizante que nós temos, né? Da máscara do rosto, e modifica toda a persona, né? Modifica a personalidade. Não. Os indígenas do século XIX, não. Era o corpo inteiro, era um rito, era uma passagem de informações, de momentos. Eram várias fantasias, várias, que estavam nas exposições. Bom, ainda na etnografia indígena, máscara ticuna e máscara carajá. Enfim, tudo isso...
roupa inteira, então tem as fantasias, etnologia africana, já tínhamos na sala a África, é imprescindível, estudo da África, a volta do estudo da África, o estudo da filosofia também foi muito importante, e aí quando olho para essa imagem eu me lembro da volta do estudo da África e da filosofia no ensino fundamental, no ensino médio. Vamos lá. E arqueologia greco-romana, essa fantasia era de greco-romana, era dos vasos, do acervo da Teresa Cristina, do quanto ela estudava sobre isso. Botânica, eu coloquei, claro, uma escicata do Pedro II, mas poderia ter colocado da Leopoldina, então da Isabel Cristina. Entomologia, enfim, essa vitrine lindíssima. As fantasias eram de borboletas, e vamos lá. Salas e mais salas falando da mosca, da vespa, vamos lá, mostrando os invertebrados, a fantasia da esquerda de corais, outra medusa. Corais, essa fantasia, esse coral, foi um estudo de professores, colegas nossos do Museu Nacional, que fez essa pesquisa, fez essa descoberta, e o carnavalesco, por sorte, fez um unidunité e escolheu esse coral tão bonito, e olha só, gente, foi identificado, pode passar, Maria, identificado por uma equipe brasileira. A sala de vertebrados, que estava fechada, mas estava do lado de fora, a pantera, o tucano, vamos lá. Mais, Maria. E a sala de peixe, que estava também numa sala muito legal. Nas considerações finais, isso é a parte muito importante, porque é uma instituição que não só nos ajuda a pensar nas diferentes áreas do conhecimento, na história das ciências no Brasil, mas também, hoje, é claro que essas imagens são do Museu Antes do Incêndio, e é claro que tudo isso vai voltar. Mas por que vai voltar? Porque quem faz esse movimento todo não são os objetos, não são as salas, são as pessoas, são as pesquisas, o estudo e a pesquisa e as pessoas. Então, isso não acabou, isso continuou, isso vai voltar. São projetos. Primeiro, eu estou falando do Paço, botei a imagem do Paço. Segundo, é para mostrar que o Museu Nacional já foi tema de escola de grupo C, desfilando em Cascadura, que é o arrastão de Cascadura, falando dos 200 anos da vinda da Coxa, acabou falando só do Museu Nacional, que é a imagem do batuque.com. A imagem do lado, que tem a Maria também ali pulando, a imagem das fantasias que eu falei para vocês, que nós fizemos atividades para mostrar para as pessoas, para elas vestirem, não só olhar, mas vestirem as fantasias que estavam expostas lá dentro, né? Com as diferentes áreas de conhecimento. Descendo à esquerda, aí tem a família real, e aqui tem uma mistura muito grande, tem alunos da matemática, tem alunos de educação física que estavam conosco, ganharam bolsas para isso, estavam conosco num trabalho que foi feito em 2009, que era de pijama no museu, para tentar imitar, estávamos empolgados com um filme, Uma Noite no Museu, enfim, em que nós tentávamos dar vida aos objetos do Museu Nacional em 3 noites diferentes, com alunos do CAP, da UERJ. Olha só que interessante. Umas coisas se cruzam. E do lado, então, na lateral, é um projeto, As Histórias da Mulher Pássaro, que é exatamente isso que nós estamos falando. É parar, pensar nas diferentes áreas de conhecimento articuladas, para não pensar em uma única área. E aí nós fazemos isso aos domingos com os alunos da UFRJ, diferentes áreas de conhecimento, parando os visitantes para escutar histórias bem filosóficas. Aí tinha muito Platão também. E depois apagávamos as luzes, acendíamos e perguntávamos assim, distribuíamos uma pranchetinha com papel. O que vocês estão lembrando desse momento? Eles estavam ali escrevendo rapidamente alguma coisa. As crianças desenhavam, os adultos
escreviam e os jovens, os adolescentes desenhavam e escreviam. Nós fizemos até um trabalho sobre isso. Por que um desenha e outro escreve? Na foto da extrema esquerda de baixo é o evento de pijamas no museu, que todo mundo das diferentes áreas de conhecimento estavam envolvidos, não dá nem para ver direito essa imagem. No meio, os alunos de pós-graduação, de mestrado e doutorado do HCTE, eles visitavam algumas graduações também, que eu dava aula, eu levava para o Museu Nacional fazer visita guiada, visita mediada. Então, esses alunos estiveram no Palácio e assistiam aulas diferentes, tinham interesses em algumas peças, salas, espaços, misturavam as áreas de conhecimento, era bem interessante. E essa última é um aluno da matemática, esse menino de blusa vermelha, da matemática da UFRJ, ele já estava fazendo mestrado conosco, e eu estava mostrando para ele os vitrais da Teresa Cristina, no caso esse, né, era da Dante, e Beatrice, quando ele vai encaminhando, do Dante Alighieri, a Divina Comédia, quando ele vai encaminhando a Beatrice para o purgatório, então, essa imagem representa isso, e eu falei com ele falando para mim assim, na época, poxa, matemática, o que o Museu Nacional vai me inspirar nesse sentido, entendeu? O que o museu... Eu falei, vamos lá. E ele olhou todo o Museu Nacional. Claro que a pessoa fica encantada com tudo, mas quando ele chegou nessa imagem, aí eu falei com ele assim, olha, ele queria fazer um trabalho de dissertação, a pesquisa dele era sobre o Oriente, falando da matemática do Oriente. E aí ele fez, mas ele chegou até o Dom Pedro II e a Teresa Cristina por conta dessa imagem. É interessante isso. Enfim, é para provocar vocês falando que é possível, a gente precisa misturar as áreas de conhecimento, precisamos abrir as nossas mentes e precisamos, mais do que nunca, proporcionar à sociedade, mostrar para a sociedade aquilo que nós estamos aprendendo. De qual maneira? Com a extensão. A extensão universitária é o caminho para isso. Maria, eu acho que eu acabei. Por favor, né? Depois das considerações finais. Desculpa se eu tomei muito tempo. Cadê o Jean? Me ajuda. Desculpa se eu tomei muito tempo. A ideia era motivar vocês, mostrar que existem outras coisas, outras áreas, que no Brasil é muito rico. O que não é colocado é por conta de alguns preconceitos, existe esse distanciamento, que áreas duras, áreas moles, mas, na verdade, o que nós estamos vendo é que essa mistura ela é muito benéfica, e mais do que isso, tudo que vocês estão ouvindo, esbarrando, vocês têm que pegar como um aprendizado, de alguma maneira vai servir para vocês, se não for agora, vai ser depois, lá na frente, e de alguma maneira motivar para que vocês passem o que vocês querem fazer para a sociedade. Os alunos que estão na graduação têm essa cobrança, né? Tipo assim, meu Deus, tem que fazer um trabalho e tudo. Aí depois quer o TCC. Mas existe vida após o TCC, gente. Eu tenho certeza disso. Eu estou aqui. Maria, o Jean, o André, nós sobrevivemos. Existe. E depois, o que vocês não podem perder de vista é identificar alguma coisa gostosa, prazerosa, para que vocês possam falar disso com muito prazer, com muita propriedade, com carinho, para todo e qualquer pessoa. Eu dou essa aula com enfoques diferentes para diferentes áreas de conhecimento. E aí eu agradeço muito esse espaço, muito, muito, a ideia do Jean de abrir essa oportunidade para que eu possa falar com vocês, dar esse enfoque das mulheres, das diferentes áreas, enfim, chega. Olha que eu não estou bem de saúde, hein? Senão eu poderia estar falando mais à vontade, mais animada, hein? Eu fiz uma cirurgia na boca. Mas se eu falasse para o Jean e para a Maria, eles iam falar assim, então não pode. Mas, pelo amor de Deus, que é isso? A vida continua. É isso, não sabia. Não abriguei a câmera na tentativa do gap aí. Muitas coisas também, bom te ouvir. Eu só gostaria de focar tanto você quanto a Maria do ponto de vista que vocês levantaram. Eu, em determinado a história do
também, ou não conheço nada comparativamente, que é conhecidamente a historiadora do Museu Nacional, e que é a que está ali sempre também, a historiadora do Museu Nacional. Eu achei muito interessante, num determinado que eu gostaria de abordar, a questão do Biratã D'Ambrosio, que eu vou te procurar, tomei nota aqui, sou o Ricardo Cobrusli, nosso orientador em relação às questões do gabinete de química, gabinete de matemática. Muitas. Eu confesso que o que me interessaria em vitrais sobre que eu vi para antes do ensino. E, assim, sempre foi uma coisa que me fascinou, tanto a Alia e a Cristina. Eu devo negar o meu próprio prazer. Eu devo falar justamente desse. Como você, Regina, entendem que é muito maior do que uma questão de gênero. Eu sei que é muito maior do que o processo histórico da ciência. A construção que você também tocou, a Mar também tocou sobre a construção, ciência, Constituição Nacional. Qual é o papel que consegue, ao mesmo tempo, trazer outro âmbito de conhecimento o Brasil para o Pedro I? É isso, essa que é a pergunta para mim. Qual é o papel e provocar a Mariá sobre o... Não sei que bicho foi que foi descoberto, mas sei que é um dinossauro hoje nomeado como dinossauro Leopoldina. E pelo menos que a Mariá nos trouxe também contra a Leopoldina. E depois faço também as outras pessoas que queiram perguntar, Isa, Marcos, enfim. Gente, olha só, eu ouvi tudo picotado. Sim. Tá difícil, Jean. Aí eu fiquei pergunta pensando, grande. Deve ser a minha idade. Eu pensei que vai ser a minha idade, não, né? Ah, tá. Tá muito picotado. Eu acho que a gente, Jean, talvez seja melhor você escrever aqui a pergunta. O gente. Eduardo também. Ai, obrigada, Eduardo. Também. Bom. Luísa, E talvez abrir também para quem, se tem alguém que quer fazer algum comentário, né? Talvez fosse melhor enquanto o Jean talvez digita. Ah, tá. Qual o papel da Leopoldina, por exemplo? Pode ir, Regina. Você ficar ótima nisso. A Leopoldina, que é contada nas histórias, é a maior chifruda do país. E aí eu quero que vocês apaguem isso, pelo amor de Deus, ela não é isso. Ela é a mulher que, quando veio para cá, ela veio com interesse. Claro, vai se casar, se casou por procuração, que é uma coisa dela, mas ela veio com interesse também de conhecer o novo continente. O novo continente, aí vocês podem pensar no reino animal, vegetal, mineral, tudo que existia e que já se conhecia digamos assim, na Europa, né? Lembram, nesse período era um cenário eurocentrista, né? Era quem validava tudo, era a Europa. Então, quando ela veio, ela da Áustria, ela queria também conhecer isso tudo. Então, claro, tem agora, né? Agora que eu digo é do século XX, meados do século XX para cá, né? Isso, se outras pessoas quiserem fazer perguntas também. O quanto é importante tirar esse rótulo negativo da Leopoldina e mostrar o quanto era interessante. Ela queria fazer isso, ela já chega aqui no navio e com a coleção de mineralogia, ela já estava maravilhada com a botânica, com esse cotidiano do país, o quanto era diferente, o clima, tudo era novidade. Pensa bem, gente, pensam vocês depois vão sair do país para fazer algum estudo, alguma coisa, vão fazer alguma coisa, vão inventar alguma coisa. E aí vocês vão sentir na pele essa alteração de cultura, de idioma, de clima, de vestimenta, dessa comida, de tudo. Imagina a pessoa vindo para cá. E ela não perdeu de vista o quê?
a questão da botânica e da mineralogia, o quanto ela estava fascinada por isso. Mas isso você só pode identificar com as leituras das cartas, com documentos. Então, talvez alguma pesquisa, talvez algum objeto de estudos que vocês queiram fazer iria, talvez alguns objetos de estudo que vocês queiram fazer, vocês vão ter que debruçar em algum documento, pensar. Aí vejam isso, olha, cartas, narrativas, diários, isso é imprescindível para traçar o histórico. De repente, é um pedaço, é aquela lacuna que estava faltando para a pesquisa de vocês. E a Leopoldina traz isso para a gente hoje, né? Estudar a Leopoldina é muito mais fácil. Está sendo liberado os documentos, tem agora vídeos, as novelas, né, com todo detalhamento, e entram em contato com profissionais do próprio Museu Nacional para ver o que acontece. É isso, podemos falar isso ou não devemos, para traçar um perfil devido, né, para não ficar como um rótulo antigo da mulher que sofreu por amor e tal. Inclusive, a arqueologia nos mostrou que a queda dela, ela não quebrou o fêmur, que tem uma queda na escada, coisas que a historiografia ortodoxa estava ali fortalecendo. Mas, na verdade, o que nós queremos fazer é outra coisa, exatamente a pergunta do Jean. É uma provocação, é tirar a Leopoldina desse cenário histórico e colocá-la nessa casa, nesse espaço de ciências. É ela que começa tudo isso, é ela. E, claro, depois vem o quê? Bom, a sua nora, né? A esposa do Dom Pedro II. E depois as pessoas que vão vindo. Aí, claro que eu fico só destacando das mulheres, mas é aquele vício, né? Mas, enfim, Jean, enfim, para todos vocês. É a Leopoldina que começa não só a criação do Museu Real, mas também ela fortalece áreas do conhecimento, no qual tem uma pesquisadora que hoje está no Museu Nacional. Ela tem o mestrado na HCTEC, a amicíssima da Mariá, que é a Gabriela, e ela estudou exatamente isso, a Leopoldina e as ciências. E ali o mestrado dela foi, assim, belíssimo, porque aqui o mestrado não precisa ser inédito, né, gente? Mas todo mestrado, todo trabalho que eu vejo de mestrado é inédito, é interessante isso. Mostrando essa relação, mostrando os objetos dela que ainda estavam no Museu Nacional e escritas dela, cadernetas, etc. Envolvimento, a Gabriela identificou, inclusive, que a Leopoldina estava envolvida também, ela tinha interesse também com a astronomia, ou seja, porque tinha um observatório astronômico lá em cima, né? Desculpa, ela ainda não é do período do Dom Pedro II, mas ela vai deixar, olha só, isso tudo vai passando, ela vai deixar o herbário dela, que é a coleção de plantas, minerais, e toda essa vontade da astronomia vai ser herdado para o filho. Ele tinha um ano só, não é possível herdar isso e tal. Que isso, gente? É claro que é possível. De tantas pessoas falarem assim, sua mãe gosta disso, sua mãe estava envolvida com isso, sua mãe desenvolvia isso. É claro, quando você olha, tem lá o Observatório Astronômico lá em cima, ele envolvido com a astronomia, envolvido com a botânica, com as diferentes áreas de conhecimento, não só do Museu Nacional, mas também da física, da química, com estudos de matemática e estudos de história, que são estudos específicos que não estão no atual Museu Nacional. Olha, é claro que é um assunto que mexe com diferentes áreas de conhecimento. O próprio Biratan D'Ambrosio, ele ficou alucinado. Peraí, gente, o que o Dom Pedro II tem a ver com a matemática? O que é isso? E ele ficava pensando assim, e olha que a apresentação era só o Dom Pedro II e a matemática, então tinham várias cartas, e ele se levantou e ficava ali quase mexendo no PowerPoint, querendo pegar as cartas, ele ficou alucinado, pensando assim, peraí, o século XIX que ele estudou tem que ser mais estudado. Por quê? Porque aí tem pessoas
Eu até tinha na cabeça quem é que é a pessoa mais, o matemático do século XIX, dizendo que tudo começou por essa pessoa, e o próprio Biratã, quando eu falei dessa pessoa, o Biratã falou assim, mas não é essa pessoa, não. Tem muito mais. Nossa, quanta coisa que tem para se falar, para se pesquisar, para se dizer. É nesse sentido que eu estou aqui falando com vocês, do quanto tem para se fazer, né, para se pesquisar aí, e que, naturalmente, em alguns momentos vocês vão falar assim, caramba, por que eu não entendo? Como é que eu não entendo isso? Aí vocês vão ter que chegar nos documentos. Por que não? Percorrer os documentos, as análises narrativas, etc, etc. É isso. Eu acho que eu me estendi muito. Eu acho que eu não quero que fique cansativo. O que eu queria era pedir para a Maria para colocar os links dos vídeos, porque eu achei muito interessante, porque é muito atual isso, pensar nas mulheres. Eu acho que tem uma menina aqui que falou na quinta passada sobre, na apresentação do André, né? Fala, a Tamires, é isso? Minha memória está ótima. Ela, então, vem trazendo essa discussão das mulheres, e as mulheres que estão na matemática, por que fala desse poderio masculino, e, ao mesmo tempo, nós estamos esbarrando nessas dificuldades, pensando no que a Maria trouxe das mulheres nas ciências, o quanto é importante. O Jean está explicando aqui que ela teve prova. Não, porque se ela estivesse aqui, ela poderia estar entre essas duas pessoas que estão aqui, eu não saberia mesmo. E olha só que interessante, quer dizer, o quanto a Tamira estava apontando isso e o quanto a Maria já veio assim, animada para falar das mulheres nas ciências, e o quanto eu estou aqui desesperada, preocupada, porque a UFRJ fez 100 anos e só agora tivemos uma mulher reitora. Então, é uma reflexão mesmo, isso que a Maria traz, e é impactante, por quê? Porque mesmo na estrutura universitária, que vocês podem até dizer, mas eu estou na UERJ, né? Mesmo na estrutura universitária, que tem uma isonomia salarial, porque vão dizer que não passa por dinheiro, tudo passa pelo dinheiro, infelizmente, no país capitalista, né? nesse pensamento capitalista. E aí, quando a mulher ela chega a um cargo por competência feminina, ou ela é defenestrada e impeachmentada, vou usar o termo impeachmentada, que é mais interessante. Ela é derrubada, ou então ela fica ali batendo na trave até ela conseguir, como foi a atual reitora da UFRJ, porque quem consegue receber a gratificação, por isso que eu estou falando de dinheiro. As mulheres, elas têm o mesmo salário naquilo que elas fazem, que é igual aos homens. Só que se elas forem conseguir um cargo, aí, dependendo do cargo, aquele cargo não é remunerado. Exemplos. O diretor do Museu Nacional, ele é o diretor, tem sempre diretor homens, mas sempre tem um vice. Aí agora pegou essa moda da vice, né? Tem que estar uma mulher, poxa, é interessante, tem que botar uma mulher e tal. Mas aí não tem remuneração para a mulher, não tem remuneração para o vice. Aí vocês vão falar assim, não, mas tem sim, aqui na UERJ tem chefes de departamento mulheres, tem coordenadoras de pós-graduação mulheres. Perguntem para elas. O Jean se foi mesmo, né? Tudo bem. Depois Maria fala que nós sentimos falta dele. Mas não, eu estou aqui. Na linha de raciocínio que eu estava aqui no auge. Eu estou aqui, vocês não me ouvem. Tá. Fica tranquilo. Então tá. Então, olha só, é uma coisa cruel, sabe? É cruel, e aí eu me lembro da Tamires, tá? Falando sobre isso, né? As mulheres conseguem, se vocês forem nos chefes de departamento, coordenadores de programa, tá? E perguntam para elas assim, é fácil você se manter nesse lugar? Gente, é humanamente impossível. Diariamente as pessoas estão ali puxando o tapete, diariamente. O cargo que Maria executa na instituição, no Museu Nacional,
diariamente pessoas puxando o tapete. É incrível, porque há uma mulher, então as pessoas se recusam, viu? Estou olhando aqui, falando com o Anderson, as pessoas se recusam no ambiente de trabalho a serem gerenciados por uma mulher. Por isso que essa discussão é muito importante. E como fazer para mudar isso? É falar sobre isso, falar já. Nós pensamos assim, poxa, o Anderson está preocupado com isso, poxa, já tem um preocupado com isso. Isso já está valendo a pena, né? Manda os links, Maria, nós vamos ouvir, claro. vamos discutir, vamos pensar sobre isso em outro momento, não necessariamente hoje, né? Pelo amor de Deus, gente, hoje nem eu quero ficar discutindo mais, já estou cansada. Mas é um assunto que pode entrar e sair nessas discussões que vocês estão organizando, viu? Que é o papel da mulher nas ciências. Isso é muito interessante. E aí, é claro que eu penso logo na matemática. Gente, eu tenho pavor de matemática. Eu tinha uma educação de matemática, primeiro que era assim, entendeu? Ah, não, isso não é para você. Faz aí da tua maneira. Então, um incentivo zero para você aprender. Então, fui também participar de outras palestras em que tem outras áreas de conhecimento, de astronomia, de astrofísica, mulheres, e elas falando assim. E eu vi uma mulher negra. Aí eu falei, posso tirar foto contigo? Eu nunca tinha visto, gente. Eu nunca tinha visto. Né? E é do UFRJ, hein? É do Observatório do Valon. Eu só não me lembro o nome dela agora. E tirei foto, viu, gente? Existe mesmo. Mas aí, ali na palestra, foi tudo muito bonito. Quando acabou a palestra, ela correu atrás de mim e falou assim, você não pode imaginar o que eu passo. Quer dizer, até hoje, ela tem que ficar se fortalecendo no seu lugar. É sobre isso que nós estamos falando também, ok? Sim. Muito obrigado, Regina. Não sei se vocês me ouvem bem. Desculpe pela picotada. Tive que correr para baixo aqui, encontrar algum lugar para conseguir a conexão. Mas, novamente, agradecer a todos vocês. Se há alguma pergunta, alguma condenação, algum questionamento, a Regina, a Maria, a tudo que foi dito. Estão pensando, Jean, estão no mundo das ideias. Depois, nos próximos encontros, isso vai sair naturalmente. Agora tem assim será que eu vou falar isso? Será que está errado? É assim mesmo, faz parte, apesar do Anderson estar rindo aqui, mas isso faz parte, é natural. Eu também já fui assim, a gente entende bem isso, né? Maria, opa! Eu queria fazer uma pergunta, você, na verdade, trazer uma reflexão, né? Eu atuo no ensino básico, eu sempre atuei no ensino básico, né? Atualmente trabalho com ensino médio. E aí eu tenho uma percepção, que é a seguinte, eu vou dar um exemplo de uma escola que eu trabalho, uma escola técnica, tá? Estadual do Rio de Janeiro. E nessa escola técnica, os alunos podem ingressar lá por concurso, né? E aí eles escolhem uma carreira técnica, um curso técnico, ou eles podem ingressar diretamente do ensino fundamental, direto no médio, e aí eles não fazem concurso, eles escolhem o curso que querem. Né? Então, se eu quero mecânica, ele vai para mecânica. Se eu quero administração, né? Então, os alunos que já são oriundos do ensino fundamental escolhem o curso do médio, e os alunos externos fazem concurso. E é interessante que, antes mesmo de eu conhecer as turmas, ou ter acesso ao nome dos alunos, eu, com antecedência, já sei qual turma terá mais homens e qual turma terá mais mulheres. Por exemplo, as turmas de técnico informática, por excelência, tem mais homens do que mulheres. As turmas de técnica e administração, por excelência, tem mais mulheres do que homens. As turmas de mecânica tem mais homens do que mulheres. As turmas de secretariado escolar tem mais mulheres do que, muito mais mulheres do que homens. Praticamente não tem homens, raro encontrar um. E aí, isso acontece, eu tenho 12 anos na instituição, isso sempre aconteceu, né? Isso sempre aconteceu. E eu queria levantar uma pauta aqui, uma pergunta para você, né, da sua percepção, é o seguinte: até que ponto essa diferenciação ela é social, né? Ela tem influência no contexto social no qual nos encontramos,
ou, de fato, existem alguns interesses que a gente encontra mais no público masculino do que no público feminino. Isso independente da estrutura social vigente, né? Você entende? Porque, assim, mesmo quando o aluno pode escolher, quando não tem um critério seletivo exterior, muitas vezes a escolha dele colabora ou corrobora com essa estratégia, né? com esse processo, claro, talvez que faça separações de maneira indevida, né? Até que ponto existe uma influência externa ou até que ponto, de fato, os interesses masculinos, os interesses femininos divergem em alguns momentos da vida humana. Uma reflexão. Claro. Na verdade, ela vai de encontro exatamente com o que foi, né, levantado aqui, inclusive nos próprios vídeos, né, os vídeos acabaram sendo da área de computação, que traz exatamente essa perspectiva que você está colocando. Na verdade, a gente não consegue, né, exatamente lidar com uma limitação dessa questão, né, um limite tão claro do que poderia ser algo específico de um gênero ou social, até pela questão da construção social de um gênero também, né? Que você espera de uma mulher, o que você espera de um homem. Dali, você vai formando os próprios interesses daquelas pessoas, né? Então, na verdade, a discussão, o debate está exatamente para se fazer essa pergunta. Será que eu estou escolhendo isso porque eu realmente desejo, porque isso tem a ver comigo individualmente, né? Ou será que eu estou fazendo essa escolha porque, de certa forma, eu acho que essa é o que é o meu interesse, é o que eu decido, é o que eu gosto, né? Então, eu acho que mistura um pouco as duas coisas, né? A falta de identidade que aquela pessoa tem naquele objeto, porque ela nunca foi influenciada a olhar aquele objeto, a achar aquele objeto bacana, né? E quando ela talvez acha aquele objeto bacana, ela chega naquele lugar, ela não tem pessoas talvez que sejam tão parecidas, tão próximas, né? Então, o intuito, eu acho que desses projetos, dessa ideia de você pegar lá numa menina na escola básica, é exatamente você apresentá-las e aproximá-las, porque depende de uma influência, como eu coloquei, familiar, né? Aqui a gente teve uma série, todos esses exemplos de mulheres que eu apresentei, de certa forma, elas tiveram na família um apoio para os estudos, ou um pai que era cientista. O próprio vídeo da primeira menina da computação, ela diz que, na verdade, a ideia era o pai, o pai que deu para ela essa identidade, mostrou para ela o interesse, só que aí depois ela percebeu que o que o pai fazia, na verdade, tinha sido uma mulher que tinha descoberto aquilo. Então, ela já estava identificando assim, na verdade, não foi meu pai, foi porque aquela mulher era uma programadora e descobriu. Então, assim, não dá para a gente dar uma delimitação. Até um gráfico daqueles que eu mostrei tinha isso, né? Expectativa das meninas de 15 anos, onde elas iam ocupar espaços, porque talvez ela veja ali uma mãe que é enfermeira, né, uma tia que é fisioterapeuta, e ela vai se aproximando dessas profissões. Então, acho que é isso, assim, acho que é uma mistura, a gente não tem como ter uma definição tão precisa, mas tem todo esse contexto, né? As amigas que vão fazer alguma coisa, os amigos que têm interesse de outros, né? Deixa eu falar aqui uma coisa, porque eu responderia assim, é uma construção social, né? Resumindo, né? Que é isso, não existe o incentivo, aí as meninas vão, a menina com rosa, o menino com azul, desde pequenininho, que já foi colocado aqui pelo Jean, mas a Mariá deu aula numa turma da engenharia, na verdade era engenharia e física, e tinham muitas mulheres. Isso foi o quê? 2014, 2015? Eu não me lembro bem. Eu fiquei com várias turmas, né, com o curso de biblioteconomia da UFRJ, durante uns 10 anos, até 2018, que foi a questão do incêndio, né? E o que aconteceu? 2010,
2010, opa, está organizado aqui, que eu queria falar também do Marcos, tá? O Marcos também está, digamos, com a mão levantada também. 2010 a 2000, até 2018, 2017, enfim, a cada ano aumentava o número de alunos, né, homens, na área da biblioteconomia. Quando chegou em 2016, tinham homens iguais ao número de mulheres. O que é isso que está acontecendo, né? E na engenharia eu pego esse exemplo do número de mulheres aumentando. Aí o Marcos escreve aqui que no ano que ele cursou eletrotécnica na FAETEC, Visconde de Mauá, a turma dele tinha mais mulheres, né? Eram 7, no total de 40 alunos. É um número considerável, né? É interessante isso. E eu falo dos números da UFRJ que estão crescendo, quer dizer, cada vez mais está crescendo o número, mas é isso que a Maria está falando, que é a questão do incentivo, a questão do vídeo, o núcleo de computação eletrônica que tem a informática na UFRJ, eu falo em nível de UFRJ, né, o quanto as mulheres estão ampliando, né, o número de mulheres. O número antigo, as pessoas estão se aposentando, os homens se aposentando na informática e as mulheres aumentando. Tanto que a coordenadora do programa de pós-graduação de informática era uma mulher, agora é uma mulher, é uma outra mulher. O quanto isso está aumentando, Anderson. Em alguns casos, eu não estou falando do ensino médio, né? O que leva a pessoa a escolher é interessante. Um outro exemplinho rápido que eu vou dar para vocês, que também é curioso para o Anderson ficar mais confuso também, quando você consegue bolsas, por exemplo, o professor Jean vai conseguir bolsas para graduação. Aí vai ter um critério, que é um critério de coeficiente de rendimento. Tem que ter lá o número tal, 7, ou 8, enfim, 7. E ele vai selecionar pessoas, alunos. Isso aconteceu comigo várias vezes. Então, eu parei, eu não reuni mais os alunos, porque quando eu colocava meninas junto com os meninos, as meninas não falavam. Eu pegava o coeficiente de rendimento, digamos, de 3 meninas, estava 8, 9, pegava dos meninos, estava 7, 6,9, 7, 7. Mas eles eram falantes, eles eram, nossa, sabe, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, se você me aprovar nesse projeto, eu vou fazer. Então, eles eram bem articulados, assim, extrovertidos, aí passa mesmo por uma questão psicossocial, enfim, mas isso existia muito comigo. E aí, se o orientador, a pessoa que está ali selecionando as bolsas, não tiver essa percepção, como fica o critério? Porque a pessoa é apaixonante, os meninos chegam e falam, e as meninas chegam quietas e falam assim, não, deixa ele falar primeiro. Uma submissão, acho que essa é a palavra, uma submissão que me incomodava bastante. Então, eu passei, de uns anos para cá, a separar da graduação as meninas dos meninos. E isso eu estou falando de biologia, de engenharia, ok? O quanto isso aconteceu. Sem falar do curso de letras, de biblioteconomia, enfim, né? O quanto elas se sentiam assim, acuadas, eu diria assim, assediadas, né? Quando elas iam pedir a palavra, e outras pessoas, os meninos já queriam falar, então eu separei e isso deu certo. É só para trazer para essa discussão. Não tinha necessidade delas serem assim, elas tinham um currículo fantástico, por que elas tinham que... Não, é melhor... Quase falava assim, é melhor dar bolsa para eles, sabe? Uma coisa incrível, é isso. O André baixou a mão? André? Você falou, desistiu. Tudo bem. Tá. Eu falei pelo Marcos e depois... Eu falei pelo Marcos. Tente, Jean. Vamos ver se a gente consegue te ouvir. De falar e não consegui me ouvir. Então, eu acho que se não há mais perguntas, se não há mais interações, observações, ponderações, o que me resta é a Maria, Regina. Novamente, peço desculpas
vocês, tanto a Regina quanto a Maria, pelo menos a mim, me ensinaram grandemente. Não sei se a gente Falhou, Jean, mas nós entendemos. Amém, é isso. Agradecemos o convite, né, Regina? Foi ótimo também dividir com Regina esse espaço. Estou mal, na próxima estarei melhor. Sim, estaremos aqui num próximo momento. Isso, né, no primeiro contato, nós estávamos mais tímidas, né, Maria? Agora nós estamos mais à vontade. É assim, Anderson, é natural. Ok. André também, André está aqui conosco, legal. Alguns alunos, é muito bom. É importante, viu, Anderson, você, na medida do possível, se possível sempre, trazer as suas experiências de sala de aula, porque isso enriquece muito esses teus exemplos. Irla. Desculpa, é Irla. Okay. Boa noite. Vou me apresentar rapidinho. Sou aluna de licenciatura em matemática na UERJ. Eu vi o convite, recebi o convite lá para a palestra no grupo. E eu só queria fazer uma observação rapidinha, não vou demorar, não. Eu agora estou fazendo a licenciatura em matemática, mas eu trabalhei quase 20 anos como sonoplasta, porque eu fiz técnico em eletrônica no Cefet. E eu trabalhei no meio masculino. Assim, era um grupo de em torno de mais de 30 sonoplastas, 30, 35. Quando eu entrei, só havia uma mulher. E, assim, um ano depois que eu entrei, ela faleceu. E eu fiquei, assim, sendo a única mulher por muitos anos. E, olha, eu sofri muito com isso. Era terrível. Mas, assim, é muita puxada de tapete, né? Aquela coisa. E um machismo, assim, muito arraigado. É impressionante como as pessoas elas têm muita dificuldade em lidar com uma mulher no meio masculino. Né? Tem a coisa da construção do gênero, da infância, né? Que a gente acaba acostumada, a gente tentam empurrar a gente por um caminho, mas algumas meninas acabam escapando, e essas que escapam, nossa, é pesado. E ótimo. Bom. Essas experiências, é isso mesmo, tem algumas que são bem mais pesadas, radicais, mas o trabalho é esse, de realmente mostrar que isso é possível, que algumas posturas vão ter que ser mudadas, né? Exatamente, em alguns cenários, mas bacana. Eu acho que começa assim, começa com a nossa conversa aqui. É isso. Questões de preconceito, né? Nós discutirmos, colocarmos essas questões. O André que está perguntando, Irla, você estudou no Francisco Campos? No Maracanã, na Cefet Maracanã, Cefet do Rio. Tá, você respondeu ali, Maracanã, Rio. Ah, tá. É. E acho que o outro, Marcos, eu acho, tinha falado também do... que o André está vendo o nome da Irla. Minha irmã tinha uma amiga Irla. Ah, tá, ok. Eu acho que é isso. Ocuparmos os espaços, falar sobre o papel da mulher, que a Maria trouxe abordagens muito interessantes, para a gente poder ficar pensando. E aí, claro, aí na próxima semana vamos misturando. A proposta é misturar, é ser interdisciplinar, provocar vocês no ambiente de vocês, para que nós possamos construir juntos outras estratégias, outros olhares aqui da nossa sociedade. A própria Irla vai sair daqui e falar assim, bom, no final de semana, eu participei de um grupo que fez essa discussão, e isso vai passando, isso vai motivando, vai contaminando. É assim começa. Tá aqui no chat, já respondeu a Irla, né? Que na quinta-feira que vem. É Anderson, é você? Anderson, na quinta-feira que vem? Vai apresentar? A quinta que vem é o Denilson. Denilson e o tal de Jean. Ótimo. Estaremos aqui. Eu estarei ótima, vou poder falar à vontade. Já estou sem vergonha e estarei bem de saúde.
bom. Muito bom, Jean. Muito obrigada, Jean. Obrigada. Muito obrigada para tu. Vou falar pelo Jean. Muito obrigado. Isso, ele está falando muito obrigado. Exatamente. Isso. Ok, eu vou compartilhar, tá? Vou passar para o Jean, gente, todos os links de materiais aí que a gente pode também ir trocando por e-mail e pelo grupo de WhatsApp. Tá bom? Boa noite. Deixa eu falar outra coisa. A Ada Lovelace, que você fala, o NCE está usando uma frase ainda do Turing, como se fosse uma frase assim de chamada para o site do Museu da Computação, etc. Estou aqui falando de museu de novo, mas eu não falo só de museu, não. E aí a Ada foi esquecida, eu estou falando com ele, gente, vamos pegar frases. Aí depois eu pensei assim, peraí, vamos pegar frases de brasileiros. A computação é muito recente no país, mas nós temos pessoas incríveis na área da computação, né? Homens, e também já estão sendo construídas mulheres já também. Então, é legal eu ter essa oportunidade de colocar isso aqui também, porque é a minha prática também. É isso. Né? Ô, Irla, beleza. Muito bom. Tchau, tchau, então, gente. Boa noite. A gente se vê semana que vem. Um abraço. Obrigada. Parabéns, tá? Valeu, Parabéns Irla. pela aula. Valeu, Parabéns. Luísa. Muito bom.